Tem várias coisas aqui que a gente pode abordar, mas eu gostaria de perguntar para vocês receberam uma folha aí? Se vocês lerem realmente o texto, vocês vão ver que são números altos, e nessa folha consta que o réu alegou ter visto o assalto. Esse é o primeiro ponto, está escrito na folha. Segundo, eu percebo assim a defesa muito interessada em falar sobre o atropelamento, quanto tempo o carro leva de 60 km por hora a 0 km por hora. Eu aprendi bastante, né? Ele fala realmente, é bom mesmo. Eu tenho bastante sede de conhecimento, mas principalmente de respeito. De respeito. Você não vai julgar isso. A falar em justiça, como vocês estão vendo o comportamento do nosso colega, nós estamos aqui passando por um devido processo legal. Ninguém pode ser julgado sem passar por um tribunal. E é isso que nós estamos fazendo aqui, de acordo com as nossas leis e de acordo com a nossa Constituição. O senhor Christopher, o réu, ele condenou a vítima. Quando ele chama de ladrão, interessante que aqui ele fala que ouviu falar. Ouviu alguém falar que ele tinha cometido, que Raul tinha cometido o roubo. Mas é interessante que quando ele vai prestar o primeiro depoimento, senhores, para nossa surpresa, ele alega ele ter visto. No segundo depoimento, ele inverte e contraria o seu próprio depoimento. Enfim, teríamos muitas coisas para falar, mas o nosso tempo é curto, né? Falando sobre primeiros socorros, qualquer pessoa que tenha feito um curso de resgate com o corpo de bombeiro sabe o quão importante é que alguém se aproxime da vítima para dar um apoio emocional, psicológico, para acalmar a vítima, para perguntar o nome dela. Não precisa nem checar o pulso. Você pode perguntar o nome, pedir para ficar acordada, pedir para olhar para você. As pernas estavam para fora, a cabeça dele, o corpo inteiro dele não estava em baixo do carro. Tá? Você quer que eu continue? Eu estou falando, estão me interrompendo, né? Então assim, eu trouxe bastante. Senhora, nós estamos com todas as nossas provas baseadas nos autos, né? Muito obrigada, vou continuar. Eu tenho várias coisas para falar para vocês, mas eles se apegaram ao fato do atropelamento. Só que a gente está minimizando uma coisa muito maior e muito mais grave aqui, senhores. Em que momento você, em estado de choque, como eu disse, pega o telefone, ao invés de chamar o socorro, grava um vídeo, olha para a vítima, chama a vítima de ladrão, né? Diz ter visto, depois não diz ter visto, é menos um fazendo L, né? Então, ninguém toca nele, ninguém chega perto antes da polícia chegar. Ele está reclamando que o cliente dele tem direito à defesa. E tem, como nós temos. Mas aquele rapaz de 21 anos teve, ele julgou, omitiu socorro, porque a obrigação de qualquer motorista, para quem conhece o Código de Trânsito brasileiro, senhores, é chamar o socorro. A primeira medida é chamar de socorro, né? A questão isso não estava no script, gente, desculpa. Estava colando na boca. Senhores, então, por favor, senhores juízes, vamos
Como a colega promotora, doutora Mari, falou, muito bem falado sobre o artigo 5º da Constituição brasileira, todos são iguais perante a lei. Todos têm direito à defesa, todos têm direito à segurança e todos têm direito à preservação da sua imagem. Aqui, nós tivemos crime contra a honra também. Então, por favor, senhores, eu gostaria muito que vocês considerassem a situação da vítima, a agonia e a vergonha que a vítima injustamente passou. Muito obrigada, viu? A tréplica fará, a defesa fará a tréplica, correto? 5 minutos. Em muitos casos aqui foram abordados os assuntos de o nosso réu, ele tinha ciência, ele estava visualizando ali que estava cometendo um crime. Só que o quê? Ele estava na 4ª faixa, em um viaduto, onde, pelo Código de Trânsito, não é permitido travessia de pedestres. Estava com o Burke em seu lado, onde impossibilita a visualização de quem está vindo ao caminho. Ele cometeu um crime, claro, a 50 metros ali e veio correndo. Agora você, se colocando neste lugar, você estando ali, dentro do limite de velocidade, você chega a ver alguém de impulso ali na sua frente, um Fiat, ele tem quilometrado, por diversas questões, o período de 14 metros para conseguir estar parando na pessoa. Só que não tinha o tempo dele ter a parada antes mesmo de atropelar ele. Ele pousou no piso, lógico, de imediato, assim que ele viu a vítima. Em nenhum momento ele saiu de casa com a intenção de matar alguém. E desde o início não foi a intenção dele. Ele não tinha vontade de matar o réu. Em nenhum momento. E quando ele saiu desesperadamente do veículo, já foi dito para ele que foi chamada a quem fosse cuidar do caso. A emergência já estava sendo acionada. Então, a desesperação dele era em relação a como estava a vítima. A vítima com 2 carros, um na frente e outro atrás, caso cada movimento que ele fizesse, poderia acabar causando graves imediatas. Um problema no cervical, um problema na coluna, e nossa médica mesmo afirmou que caso ele tivesse qualquer tipo de movimento, movimentasse a vítima de forma irregular, ela poderia até ficar tetraplégica. Então, no caso, aqui a gente tem a ponderação de que o quê? Christopher, ele era um pai de família, ele tem uma filha de 2 anos, casado, sempre trabalhador, e ele trabalha com meio de aplicativos, onde nunca teve multa, onde nunca chegou a acontecer nada que desabonasse a sua própria profissão, como o Uber independente, como administrativo. O intuito dele ali era fornecer o sustento da sua família. Então, com isso, a gente verifica a possibilidade. Uma pessoa que tem toda a regularização igual, que não tem cometido infrações. Em seu aplicativo, caso necessite ser aberto aqui, você pode verificar que tem 4,9 estrelas. Ou seja, é muito bem avaliado. E para quem trabalha no Uber, tem que saber que tem que estar regularizado por lei. Não pode ter multas, não pode ter acesso à velocidade. Então, eu aqui pedir aos jurados que quando
forem julgar o Christopher, eles verifiquem todos os pontos. Se realmente houve um crime, se a autoria a gente entende que aconteceu, mas em nenhum momento o nosso cliente Christopher ele teve a vontade de matar o ladrão que roubou e apareceu de imediato em sua frente. Infelizmente é assim. Às vezes a gente está no trânsito, passando, e a gente vê que tem muita loucura durante o trânsito, muita gente despreparada. Agora, em um viaduto onde não é permitido, não tem permissão para pedestres, um pedestre vir, aparecer atrás de uma vulca onde ele não tivesse como ter visto ele chegando antecipadamente, parar em frente a dele. A quilometragem é 14 metros para poder parar. Ele estava a 7 metros dele. Como que ele vai parar nesse meio tempo? Pelos finais, obrigada. Neste momento, em um caso real, os jurados seriam transferidos para uma sala privativa, onde seriam lidos os quesitos que fariam o julgamento. Nesse caso, a gente vai fazer a demonstração aqui mesmo. Ok? Eu faria a leitura de cada quesito e os jurados deverão incluir na urna o seu voto. Eu informo que o resultado da montagem não será identificado, portanto, o quarto voto pelo sim ou pelo não encerra a votação do quesito. A pergunta do primeiro quesito, tá? Quanto à materialidade do fato, houve crime? Vocês respondem sim ou não na urna. Hoje